while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. E é isso aí, rapazes. Mais uma bagaça de podcast nesse canal. Sejam bem-vindos ao 14º episódio do Bitcast, oferecimento do guia do bitcoin.com.br. Dessa vez, eu só tô aqui para anunciar o podcast. Infelizmente, eu não vou ter tempo por motivo de força maior a participar dele, né? A gente vai falar novamente sobre questões de segurança, criptografia, blockchain. Acabamos até falando um pouco mais de Tango no outro episódio. E vamos oferecer também várias dicas para os usuários sobre proteção, como proteger sua carteira, como se defender na rede de ameaças virtuais. Gente, Adriano, Gwyn, Jansen, foi um prazer inenarrável estar com vocês, indizível, mas vou mijar andando, se vocês assim me permitirem. Valeu, queridão, um abraço. Tchau, tchau. Valeu. Então, gente, estamos aqui novamente para um 14º episódio com o Gwyn para falar sobre segurança. Isso aí. Gwyn, eu tenho uma pergunta bem direta que não tem muito a ver com criptomoeda, mas que é uma pergunta que todo mundo faz. Fala aí. Quanto tempo em média leva para hackear uma urna eletrônica? Eu não vou nem perguntar se dá, porque isso a gente sabe. Olha, cara, Eu imagino que seja bem difícil, mas é possível? Muito provavelmente. Entendi. Não dá pra imaginar que uma urna eletrônica seja mais segura ou absolutamente segura em relação a, sei lá, Google, certo? São milhões de dólares que estão em jogo no Google para eles manterem uma segurança, por exemplo, de uma cloud, né, num serviço de nuvem. Então, seria meio impossível a segurança ser absoluta, completamente absoluta, absolutamente segura numa urna eletrônica. Com certeza. Agora, voltando ao nosso tema de criptomoedas. Muita gente tem uma dúvida aí, a gente recebe comentários no nosso site, falando sobre a privacidade da Bitcoin. Realmente é anônima a Bitcoin? Quando eu compro, ninguém mais sabe que ela existe? Ou eu tenho que tomar alguns cuidados para que isso aconteça? Então, depende de quem você é. Depende de quem você é. Se você, por exemplo, for o presidente da república e você for comprar Bitcoin, você tem uma importância maior, então você vai querer que ninguém saiba. Bom, nesse caso, como vai ter muito mais pessoas que poderiam estar, né, vendo o que você está fazendo, de repente está dentro da tua rede e tal, seria complicado. E aí como é que eu vou esconder ela num triplex, velho? Ah, velho, aí é foda. Não, sabe o que poderia fazer? Por exemplo, se o cara quiser esconder 51 milhões no triplex, ele poderia fazer o seguinte. Ele poderia fazer uma carteira em Bitcoin, colocar o equivalente a 51 milhões de reais em Bitcoin, nessa carteira de Bitcoin. Digamos que essa carteira seja uma carteira de papel, portanto uma carteira fria, certo? Necessariamente tem que ser uma carteira de papel. E daí ele coloca um código chamado BIP38, BIP38, que é um código que você pode criptografar a criptografia. Como que isso funciona? Basicamente, se você perder a tua chave privada da tua carteira, você perde todos os teus bitcoins, certo? Então, se você é dono dos teus bitcoins, porque você é dono daquela chave privada. Você não pode deixar ninguém encontrar aquela chave privada, porque se encontrarem, eles vão saber que aquela carteira é tua e daí podem te incriminar por alguma coisa, tipo lavagem de dinheiro, alguma coisa assim. Então você tem que colocar uma senha para criptografar aquela chave privada que já é criptografada. Nesse caso eu posso colocar, por exemplo, uma senha banana. Só que ela não vai ser uma senha. Ela não vai... a gente troca pra Bonono e ninguém descobre. Ela não vai ser uma senha muito segura, né? Tem 6 dígitos, não é tantos dígitos assim. Uma senha segura nesse caso seria uma senha de mais de 16 dígitos. Então... Aliás, quem ouviu o episódio passado que vai saber o que a gente está falando aí. Vai entender a referência. Exato. Nesse caso, você não pode colocar uma senha tão tosca, né? Tão ruim assim.
Claro. Você poderia colocar uma senha super complicada, com 20 caracteres, por exemplo, uma frase, ou uma frase meio que você inverte o sentido da frase, ou as palavras da frase e tal. Então, e juntar com, sei lá, ponto e vírgula, número e tal. Essa senha é uma senha forte, então possivelmente ninguém vai descobrir, beleza. Então nesse caso você pode fazer um BIP38 com essa senha. Então você coloca a senha lá, tem programas que fazem isso, programas que encriptam a tua chave privada com o BIP38. E para alguém, na verdade, descobrir que aquilo que está lá, aquilo que é criptografado com o BIP38 é equivalente à tua chave privada, vai precisar necessariamente daquela senha, ok? Então vai precisar daquela senha para descriptografar. Nesse caso, o BIP38 é tão seguro que não existe tecnologia suficientemente boa ou rápida para conseguir descriptografar aquilo. Sei lá, se você for colocar num computador aí muito potente, talvez o melhor computador do mundo, que não seja computador quântico, ele levaria trilhões e trilhões de séculos para conseguir encontrar a resolução e encontrar a tua chave. Porque seria o único jeito nesse caso. Não existiria uma outra opção. A não ser que alguém descobrisse alguma vulnerabilidade na técnica da criptografia, que no caso seria BIP38. Só que não tem nenhuma, pelo menos não foi descoberta nenhuma até hoje. Então, nenhuma relevante até hoje. Então, não existe. Por força bruta seria tentar cada uma das tentativas, sendo que existem, sei lá, trilhões de trilhões de trilhões de tentativas, certo? Então seria um absurdo, ninguém conseguiria fazer isso. Ninguém conseguiria descobrir, né, a chave privada. Contanto que você não coloque a data de nascimento como 90% das pessoas fazem, tá valendo, né? Não, Exatamente. Você já viu a lista que divulgaram das senhas mais usadas no mundo? É muito ridículo. Tem gente que usa... o nome do cachorro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ao contrário. Senha 1, 2, 3. Esta não é minha senha. Não, e a própria senha, né? A palavra password. A palavra senha mesmo, é verdade. É pra acabar, né? Mas um jeito de você conseguir colocar 51 milhões no apartamento é fazer essa carteira de BIP38, encriptado com BIP38. Então ninguém sabe que aquela carteira é tua. Escrever o número que vai surgir no BIP38 num papel. Pode ser num papel mesmo, tá? Não precisa ser uma coisa muito absurda. Pode ser num papel. Proteger aquele papel, sei lá, com algum envelope, alguma coisa assim, e deixar dentro do guarda-roupa do apartamento. Pronto. Mas e se a pessoa perder esse papel, rasgar, tocar fogo, como é que ela restaura esse saldo? Então, não tem como. Mais. Não tem como. A mesma coisa que você colocar fogo no teu dinheiro. Não tem como. Boa. Perdeu, cara. Mas agora eu te pergunto, uma pessoa normal, dessas pessoas normais que não trabalha com política, que tem dinheiro de gente normal, ela vai, transfere para uma exchange, essa transferência fica registrada, ela faz uma compra e vamos supor que ela manda para uma outra corretora. Tudo isso é rastreável, certo? É rastreável, sim. E como eu faria para poder apagar esse rastro, para quebrar esse caminho? Para você apagar esse rastro, em primeiro lugar, dentro da rede do Bitcoin, não existe como, certo? Porque a rede do Bitcoin é uma rede completamente aberta. Certo? Se fosse uma outra rede como Bytecoin, ou Verge, ou Monero talvez seja mais conhecida, não tem como você ver. Mas no Bitcoin, no caso, você tem como ver, porque você pode ir lá na blockchain, o site de alguma explorer da blockchain, e você pode voltar nas transações. Então, você pode ver quem é que te enviou dinheiro, qual carteira que te enviou dinheiro. No entanto, você não consegue determinar se aquela carteira... 1XW4N, não sei o que, é relacionada ao Adriano. Isso não tem como saber. Certo? Mesmo que ela esteja numa corretora? Então, se tiver numa corretora, pode ser que você tenha falsificado os dados, porque não necessariamente os caras da corretora vão verificar todos os dados. Eles dizem que verificam todos os dados, claro, mas vai que alguém não verifique, certo? E daí, de repente, tem lá uma... falsidade ideológica, mas você tem lá uma documentação falsa e tal. Daria para fazer isso? Um cara que quisesse comprar Bitcoin ilegalmente, poderia fazer isso? Sim, porque ele já é um bandido, ele já vai comprar as coisas ilegalmente, ele vai falsificar a identidade. Para ele é só uma etapa a mais, não é tão difícil. Claro.
Então, para você, pessoa normal, pessoa legal, pessoa bonitinha, comprar, para você ser completamente anônimo, seria muito difícil. A não ser que você peça para algum amigo transferir para você, e daí, daquela transferência, você manda para a tua carteira. Ou você compra na exchange, só que nesse caso é valores maiores, tá? Você compra na exchange, envia para uma carteira, não é a tua carteira final, é uma carteira intermediária, e você vai usar um serviço chamado de Mixer. Mixer, o que é? É Bitcoin Mixer. Tem vários mixers. É um misturador. O que o misturador faz? Esse misturador vai pegar aquele dinheiro que você tem lá, digamos que seja 10 bitcoins. Aqueles 10 bitcoins, eles vão ser transferidos para centenas de outras carteiras. Vai fazer uma certa rede dentro de transferências. Vai tirar dinheiro, por exemplo, um bitcoin de uma conta que tem um bitcoin legal, vai substituir pelo bitcoin teu, que vamos dizer seja ilegal, né? Digamos que seja legal, vai colocar naquela carteira, vai passar o Bitcoin de volta para você, então ele vai trocar Bitcoins, certo? Um Bitcoin é um Bitcoin, então não importa se você pega um Bitcoin daqui ou dali, é a mesma coisa, vale a mesma coisa. Portanto, ele pode ficar trocando, e você não... Vai chegar um momento que se você tentar voltar, retroceder as transações, digamos, rebobinar a fita, né, para você ver o que aconteceu antes das transações, você não vai conseguir encontrar a pessoa de onde veio o dinheiro, porque se você for tentar encontrar, na verdade você vai encontrar todas as pessoas. E se você encontra todas as pessoas da rede do Bitcoin, você não encontra ninguém. Exatamente. Eu pergunto isso porque muito se fala de lavagem de dinheiro, de formas de esconder que a Bitcoin é a moeda do crime, tal. E a gente aqui do Guia do Bitcoin, a gente sempre tenta esclarecer esses pontos, né, para não deixar o pessoal no vácuo. Então tá aí, gente, o Gwen falou claramente, cara, quem não entendeu pode fazer no comentário aí que depois ele volta e responde. E agora eu queria te fazer uma outra pergunta, cara. Como é que você vê o crescimento do Bitcoin nos próximos anos? Agora falando de trade mesmo, uma coisa... você imagina que ele vai chegar em 10, 15, 20 mil como fala? Ou você acha que vai ser uma coisa mais comedida? Antes dele falar sobre essa questão do preço, eu queria tirar uma dúvida com ele, na verdade. Que assim, eu vi essa semana aí em alguns fóruns de Bitcoin falando sobre os exploradores de bloco, né? Porque como o Adriano falou, o Bitcoin ele não é anônimo, certo? E ele foi feito, na verdade, para facilitar até as investigações, né? Porque você aí tem tudo registrado. Inclusive, quando você envia uma transação para um amigo seu, e você pega aquele comprovante de envio de transação, que normalmente é o link do site blockchain.info, ou de algum outro chamado explorador de bloco, o explorador de bloco está ali salvando seu IP. Ele sabe qual IP viu essa transação. Logo, qual a parte interessada naquela transação, naquela ATX? Ela sabe que foram aqueles dois IPs, o que você mandou para o seu amigo e seu amigo que abriu para conferir que você mandou o saldo. Então, não tem jeito, né? Esses serviços de mixer, na verdade, parecem uma solução, mas na maioria dos casos, o Bitcoin ele vai ajudar a identificar as coisas, não é isso, Gwen? Então, bom, a gente está falando nesse caso de privacidade e anonimicidade no Bitcoin. Então, assim, falando como hacker, na verdade não é bem assim. Na verdade você pode ter uma obfuscação completa, absoluta no Bitcoin. Ele só é mais complicado, certo? Então... acho até que é mais complicado você, por exemplo, sei lá, ganhar dinheiro de droga, por exemplo. É mais complicado você ganhar dinheiro de droga através do Bitcoin do que através da vida real. Da vida real é ainda mais fácil. Mas de qualquer forma, no explorador de bloco, ele pode registrar o teu IP? Sim, ele registrou o IP, beleza. Só que você não precisa do explorador de bloco para conseguir ver a sua carteira, dados da transação e tudo mais. Na verdade, se você for um hacker, você sabe que você pode baixar a blockchain inteira no teu computador. Ela pesa, claro, centenas de gigabytes, ela vai
provavelmente pesar muito mais. Ela contém todas as transações que existem no mundo, que já existiram desde a primeira transação, certo? Então, isso é um jeito de você conseguir ver, porque o nó, que seria que você está baixando, o Node, ele ficaria se comunicando com mais ou menos uns 5, 8 outros nodes. Então, o que aconteceria você pode ficar completamente anônimo, porque se você baixa todos os dados de todas as transações, de todas as carteiras que tem Bitcoin, ele não sabe, ele não consegue identificar se você está vendo aquela carteira, essa carteira, aquela outra, entendeu? Então, assim, esse caso resolve o explorador de bloco, né? Mas ele é justamente para, como você falou, para pessoas, usuários avançados, né? Que vai ter o conhecimento para baixar e rodar o Node, né? Mas, assim, para pessoas que não têm esse conhecimento técnico avançado, fica um pouco mais difícil, né? Fica bem mais difícil, porque eles sempre vão querer ver, pelo menos por uma questão de segurança deles, né? Eles podem estar sendo hackeados, eles mesmos podem estar sendo hackeados, então eles querem pegar o teu IP, fazer tudo certinho e tal. Então, o Bitcoin não é tão irrastreável assim. Para isso, teria que usar moedas específicas, né? Por exemplo, Monero, Bitcoin e tal. Maravilha. Agora deixa eu aproveitar a sua presença e fazer uma outra pergunta que a gente escuta bastante. Você consegue explicar para a gente, de uma maneira didática, o que é a blockchain? Eu já ia responder sobre o preço. Eu vou responder sobre o preço ainda. Você perguntou anteriormente. Não, mas é verdade. Eu falo daqui a pouquinho sobre o que é a blockchain. Bom, em primeiro lugar, futuro do preço do Bitcoin. Eu não costumo falar, em primeiro lugar, em questão de investimento. Por exemplo, você pode investir aqui, você pode investir ali, compra agora, agora vai aumentar e tal. Eu não costumo falar desse tipo de coisa, mas futuro de preço, eu acredito, sinceramente, de um cara que está acompanhando isso há bastante tempo, eu tenho certeza que o preço vai passar de 10 mil. Eu não sei se vai ser do Bitcoin como a gente está agora, ou eu não sei se vai ser de um fork do Bitcoin. De qualquer forma, ele vai passar 10 mil? Sim. Dólares, né? Eu acho que isso vai ser bem mais rápido do que a gente está imaginando, viu? A estimativa era que só ia chegar em 5 mil dólares em 2018. Chegou muito antes. É verdade, está indo bem mais rápido. E uma forma interessante de ver se as coisas estão funcionando ou não não você seguir a curva, mas ver quanto a curva está aumentando ao longo dos anos. Eu acho que tem uma outra forma mais legal ainda, cara. Você tem que ver quanto tempo leva para sua mãe vir te perguntar o que é. Quando a sua tia-avó te pergunta, cara, é porque isso realmente bombou, cara. Verdade. E isso já tá chegando na tia, cara. Minha mãe já tá perguntando o que é, como é que é, então aquele negócio, já tá querendo saber. É aquele negócio do e-mail, né? Ninguém sabia como é que era o e-mail. Como é que você envia o e-mail? Né? É super complicado e tal. Aí as pessoas começaram a entrar nesse e-mail e começaram a fazer o e-mail ficar mais fácil, mais acessível. Aí as pessoas começaram a ver, peraí, esse negócio de e-mail aqui é bom pra caramba. Na verdade é útil pra caramba. Eu posso enviar e-mail pra minha mãe, eu posso conversar com ela aqui, isso aqui, nossa, é incrível. Aí as pessoas começaram a usar em grande escala. Quer dizer, o que vai acontecer com o Bitcoin é exatamente isso. É exatamente o que aconteceu com o e-mail. Agora, a gente precisa ainda de pessoas que estejam dispostas a fazer uma startup, por exemplo, de mixer de Bitcoin, ou uma startup para deixar uma carteira mais acessível, uma carteira que seja super simples de usar, certo? Coisas assim, pessoas que têm ideias para melhorar a experiência do usuário com o Bitcoin, com as criptomoedas. Você me lembrou uma história aí do e-mail do passado, cara, quando uma tia, eu fui ensinar ela a usar o e-mail, cara, pra convencer ela de que ela tinha que clicar no botão enviar quando ela tinha acabado de escrever, cara, levou uns 10 minutos, cara.
Ela não entendia o porquê que ela tinha que clicar, ela já tinha acabado de escrever, escreveu a assinatura, um beijo, tchau. E ela ficava olhando pra tela esperando o e-mail ir embora, cara. A Bitcoin hoje passa pela mesma coisa, as pessoas não sabem nem pra que serve, nem como usa, mas todo mundo sabe o que quer ter. É verdade. Uma outra coisa, o que é blockchain? Bom, a blockchain, ela é o registro de todas as transações de uma moeda, certo? A blockchain mais conhecida hoje, que a gente só fala blockchain, é a blockchain do Bitcoin, certo? Então você fala blockchain, você lembra, a blockchain do Bitcoin. Mas tem várias blockchains. Tem a blockchain do Bitcoin, tem a blockchain do Ethereum, tem a blockchain do Dash, tem várias Bitcoin. Tem várias blockchain. Então assim, o que é blockchain? Eu tinha falado na outra cast que existe uma lógica para você montar o bloco, certo? Cada bloco dessa corrente de blocos, que é a blockchain, é montado com base em transações. Como assim? Se você manda dinheiro para mim, ou eu mando dinheiro para alguém, isso é uma transação. Essa transação ela tem que ser minerada por alguém, ela tem que ser processada por alguém. E essa pessoa que processa a transação, lembrando que o Bitcoin não é um banco, certo? O Bitcoin ele é descentralizado, então quem é que controla isso? São os mineradores, são pessoas que usam o computador dessas pessoas mesmo, para fazer mineração, para processar coisas relacionadas ao sistema. Se eu mandar dinheiro para você pelo Bradesco, o que vai acontecer? A minha transação vai lá para o banco, pro servidor do Bradesco, ela vai ser processada pelos servidores do Bradesco, para os computadores do Bradesco, e vai chegar na tua conta um certo dinheiro, beleza. No Bitcoin não tem servidor central, então você precisa de várias pessoas separadas, descentralizadas, né, em vários lugares do mundo, para usar o computador delas para verificar essas transações. Então tem uma lógica de distribuição de transações, por exemplo, você está minerando, eu estou minerando, o Jansen está minerando, beleza. Tem uma transação aqui que a gente tem que minerar, a gente tem que processar. Como que a gente vai fazer? A transação vai vir até a gente. A gente tem um programa rodando aqui no computador que vai pegar várias transações e a gente vai começar a processar elas. A gente vai processar, tipo, não tem como a gente querer processar uma transação específica. Eu vou especificamente escolher essa transação do Jansen para o Adriano porque eu gosto dessa transação. Não tem como fazer isso. A transação é distribuída aleatoriamente para as pessoas, certo? Que estão minerando. Então, várias pessoas do mundo inteiro mineram a transação e colocam dentro de um bloco. Um bloco tem várias transações. Beleza, esse é um registro, certo? O registro é um monte de transações dentro de um bloco. Agora, a gente precisa de um jeito, de alguma maneira, de colocar todas essas transações em um tipo de HD. Né? A gente precisa colocar essa informação em algum lugar. Só que não tem esse lugar, não existe esse lugar, não tem um servidor central, não tem uma empresa que tem lá um computador gigantesco, não tem. Então, o que tem? Existem nós. Nós são pessoas que colocam lá uma parte do HD delas, uma parte do espaço de armazenamento do computador delas para blockchain. Então, para armazenar todas essas transações, todos esses blocos no computador delas. Agora, beleza, os mineradores vão estar minerando várias vezes, vão estar processando várias transações. Eles vão colocar todas as transações dentro do bloco. Eles vão pegar o bloco e vão ligar a uma corrente de blocos, que é a blockchain, que é essa corrente de blocos. Então, o que vai acontecer? Um bloco tem uma hash, que significa um código único. Nenhum outro bloco tem aquele código. E quando um minerador vai colocar um novo bloco na blockchain, nessa corrente de blocos, nessa sequência de blocos,
ele vai precisar colocar aquele bloco de acordo com o último bloco. Então, se o último bloco for o bloco 22, ele vai colocar o bloco 23. Se ele tentar colocar o bloco 24, não vai funcionar. Não vai funcionar. Ele tem que armazenar o hash do 22 também junto do 23, exatamente. Né? Porque... É isso que amarra a corrente. Exatamente. Eu já vou chegar nisso. Se ele colocar o 24, não vai funcionar. Os próprios mineradores vão ver que aquilo está errado e os mineradores vão fazer essa auditoria do sistema. Então, os mineradores, em primeiro lugar, eles processam a transação, eles fazem a auditoria do sistema e ainda, se eles têm a node completa no computador deles, o que muitos dos mineradores têm, eles têm o armazenamento. Então, eles armazenam as transações de todas as transações do mundo, daquela moeda, do Bitcoin, naquela blockchain, no computador deles, certo? Isso é uma coisa muito interessante, isso é uma coisa revolucionária, quer dizer, não existia nenhum sistema funcionando assim, a não ser uma coisa parecida, que era o torrent. Né? O torrent era mais ou menos isso aqui para arquivo. Então, uma pessoa tinha uma parte do arquivo, outra pessoa tinha outra parte do arquivo e tal, aí elas se comunicavam para uma outra pessoa conseguir baixar uma outra parte do arquivo. Não é exatamente como a blockchain, certo? Porque o torrent não tem um sistema de blocos. O torrent não tem um sistema que você tem que colocar transações dentro de blocos para daí armazenar em uma sequência lógica de blocos, que é a blockchain. Não existe isso, certo? Mas é algo mais ou menos parecido, pelo menos em questão de network, de rede. Quer dizer, como é que o minerador sabe que a tua transação está ali? Tem que pegar a tua transação, certo? Ela vai navegando entre as redes, entre as nodes, né? Entre os nós, e vai simplesmente ali, né, chegar ao minerador. O minerador faz o trabalho dele, que é verificar a transação, e pronto, beleza. Coloca para as outras nodes verificam se está tudo certinho, vão fazer auditoria de novo, né? Vão fazer auditoria, e o sistema vai assim mesmo. Não tem como você falsificar um Bitcoin por causa disso, porque a blockchain ela vai ser ligada completamente do último bloco até o primeiro bloco, certo? Para você conseguir criar o bloco 23, você precisa da informação, aquela informação única que eu falei antes, que é digamos, o nome do bloco anterior. Então, você vai pegar a informação do bloco 22, vai colocar no bloco 23, junto com todas as informações do bloco 23, e vai gerar um novo nome, uma nova hash, que seria novo hash. Uma sequência enorme de número, letra e tal. Maravilha. E deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Na sua opinião, qual que é a carteira mais segura de Bitcoin hoje para armazenamento? Qual a carteira mais segura? Bom, em primeiro lugar, a carteira mais segura eu dividiria em dois tipos, certo? Dois tipos exatamente do que tem, basicamente a mesma segurança, certo? Tem pontos fracos nos dois tipos, mas os pontos fracos são diferentes, certo? Então, por exemplo, você pode criar uma carteira de papel. O que é uma carteira de papel? É uma carteira que você gera no teu computador, as informações não saem do teu computador, certo? E você pode, se você quiser, imprimir aquele papel com aquela informação. Então, quais informações que estão lá? São duas informações. É o teu endereço Bitcoin. O endereço, nesse caso, é para onde você manda para as pessoas, para elas mandarem dinheiro para você, né? É como se fosse o número da tua conta bancária, mais ou menos isso. Tipo, Adriano, transfere R$1.000 para mim. Qual o número da tua conta, certo? Então, Adriano, transfere um Bitcoin para mim. Eu preciso te dar o meu endereço Bitcoin, aí você transfere para mim. Você coloca lá o endereço, a quantidade, enviar. Bom, nesse caso, existe essa carteira de papel que ela é muito difícil de ser invadida, ser roubada e tal. Por quê? Porque ela não fica na internet. Então, hackers não conseguem invadir, certo? Porque se não fica na internet, não tem como invadir. Nesse caso, a carteira de papel, você só vai perder, tá? Você só vai perder a carteira de papel se você fizer uma coisa muito específica, que é perder o papel onde está anotado aquele número da chave privada, certo? Então, o único jeito pegou fogo no papel. Perdi o papel, certo?
aí você não tem mais acesso ao teu dinheiro, aí você perdeu o teu dinheiro. Faz um QR Code e tatua ele. Pronto, cara. Não tem como errar. Tá sempre com A você. gente já falou em um dos episódios atrás, quem acompanha aí, Um jeito. a gente sabe que Adriano tem um lugar especial aí que ele tatuou. Sempre eu, né? Um jeito é você fazer isso, realmente. Você tatua o QR Code. Não vai esquecer mais. Maravilha. E é verdade que a carteira de papel você só pode restaurar ela uma vez em outra carteira, cara? Você pode usar ela sempre se é a sua carteira? Não, você pode restaurar ela uma vez, que seria, no caso, importar a carteira, certo? Então você vai em uma certo. carteira online, aí você quer gastar ela. Porque, na verdade, a carteira de papel, veja, é uma carteira fria, né? Chamada de carteira fria. Por quê? Porque Certo. não é para você movimentar tanto ela, certo? Então, por isso que é a carteira mais segura. Você quase não movimenta ela, é como se fosse a conta poupança. Você vai depositando, vai depositando, vai depositando. Quando você quiser sacar, você saca, tipo, muito dinheiro, certo? Entendi. Sei lá, tá depositando, 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 aí decide comprar um carro. Beleza, pega todo aquele dinheiro, compra o carro. A carteira de papel é mais para uma reserva. Então, eu vou comprar, digamos, 100 mil reais em Bitcoin. Uou, isso é muito dinheiro. Tem que ser uma carteira de papel, certo? Porque se for Entendi. uma carteira online, você vai correr o risco, não é que você vai perder, tá? Você vai correr o risco de ter um vírus no teu computador, até um keylogger, que é um vírus bem, bem simplesinho, pode hackear e você pode vir a perder todo o dinheiro, certo? Se o lugar onde você guarda, por exemplo, a carteira online for invadida, também existe um risco, embora seja criptografada também o banco de dados, mas existe um risco de você perder também o teu dinheiro. Então, assim, é meio complicado, mas a carteira de papel você pode importar nesses lugares online e você pode também fazer transações específicas em alguns sites. Então, por exemplo, você pode colocar a tua chave privada em um campo de um site. Tá? Tem alguns sites que fazem isso. Coloca a chave privada em um campo do site. Você não vai clicar em salvar nem nada do tipo. Você só vai colocar a chave privada lá. Que é a chave, no caso, que você usa para assinar a tua transação, para daí ser possível você enviar bitcoins para outra pessoa. Se você não tiver aquela chave, a transação não pode ser assinada. E uma transação não assinada é como um cheque sem assinatura. Não tem valor nenhum. Você não consegue enviar dinheiro para outra pessoa. Até pode tentar, mas não vai passar. Bacana. Então, quer dizer assim, vamos lá, para simplificar. Quando eu envio dinheiro para Adriano, eu estou usando a minha carteira, minha wallet ali, eu tenho minhas chaves privadas, e aí, a partir do momento que eu clico lá em enviar, eu estou assinando a transação com a minha chave privada, dizendo, Adriano, sou eu que estou mandando, garantindo que aquele Bitcoin vai chegar só para Adriano, não é isso? Exatamente. E aí alguém vai perguntar assim, pá, mas como assim? Se você assina um negócio, não tem como alguém falsificar essa assinatura? Então, não tem como falsificar. É exatamente o que você falou, Jansen. O que acontece é, você está provando matematicamente, criptograficamente, que você é de fato o dono daquela carteira, que aquela chave privada pode ser convertida naquele endereço lá. Então, o sistema, o Bitcoin, a rede do Bitcoin, os mineradores, quando eles forem verificar essa transação, eles vão conseguir ver, opa, peraí, essa informação aqui é a informação certa, realmente o Jansen é dono dessa carteira. Portanto, eu vou dar essa transação como confirmada, dar essa transação como válida, eu vou colocar ela no bloco, certo? É isso que acontece. Agora sim, quando você for, por exemplo, ter uma carteira de papel, digamos que eu coloquei várias vezes lá dinheiro na carteira de papel, eu tenho 50 bitcoins. Bom, eu quero gastar. Só que é uma carteira de papel, como é que eu gasto ela? Uma oportunidade é importar a chave privada para algum lugar, beleza. Só que uma outra coisa é você simplesmente colocar a chave privada em algum site que tem por aí para você fazer isso, e você assina a transação contendo o valor que você quer tirar da carteira de papel. Então, na verdade, assim, o teu dinheiro não está no papel. A chave está no papel. O dinheiro está na rede. Tá. O dinheiro está na rede do Bitcoin. Sim. Então, você pegando a chave privada, você só vai pegar a chave para mostrar para a rede que você é dono daquilo. Então, do seu cofre. Então, é só uma chave do seu cofre. Exatamente. E o cofre não fica impresso. O cofre fica em todo lugar. O cofre fica na internet, na rede do Bitcoin. Uhum. Agora uma dúvida no caso.
Depois que você falou aí que é a mais segura pra gente guardar a longo prazo é a Paper Wallet, que é a de papel, a gente gera, imprime. E depois dela, qual é a que vem? Onde é que eu posso importar com segurança? Então, há dois tipos de carteiras que são as mais seguras, são carteira de papel e carteira de hardware. A carteira de hardware é aquela Trezor, pode ser. Já ouviu falar na Trezor? A Ledger também, né? Isso, Ledger também. Então, Eu tenho uma Ledger. é uma carteira muito boa, é uma carteira muito segura. Sim. Isso é muito legal, porque é um jeito mais fácil de você importar as coisas para a internet, você transferir dinheiro e tal. Por quê? Porque você não precisa ficar digitando toda hora na carteira de papel, né? Pegar o papel, colocar na tua frente. Ah, ok, qual é a minha chave privada? Essa aqui. Beleza, então KL6, certo? Ficar digitando isso pode ser meio chato. Então, se você for fazer transações com mais frequência, a carteira de papel não é a melhor carteira. É a carteira mais segura, mas não é a melhor carteira. Então, nesse caso, muda para carteira hardware, para carteira Trezor ou Ledger ou qualquer uma dessas carteiras hardware, porque ela vai ajudar muito você em você fazer mais transações sem ficar digitando toda vez. A chave privada já está ali dentro é uma espécie de pendrivezinho que você coloca no notebook, na entrada USB ali, e você tem acesso já à chave privada. Então, você já pode enviar dinheiro para as pessoas, já pode fazer transações e tal. Então, é uma forma mais fácil. Agora, qual é mais segura? Paper Wallet, que é a carteira de papel, ou a Hardware Wallet, que é a carteira de hardware? É a mesma segurança, basicamente. O problema da carteira de hardware é mais difícil para você perder, então essa é uma vantagem, mas tem um problema, que é os fundos ainda ficam no computador e ficam num dispositivo que pode, de repente, falhar. Então, o dispositivo pode falhar e os fundos talvez possam ser hackeados no futuro, porque alguém pode descobrir alguma vulnerabilidade no programa da Ledger ou da Trezor e pode comprometer os seus fundos. Mesmo eu tendo aqui, por exemplo, eu tenho a minha Ledger, eu configurei ela e anotei minhas 24 palavras, que para quem não conhece a seed é uma versão alternativa da chave privada. Tô errado? Não, exatamente. Então, eu salvei essa seed anotada em papel. Quer dizer, se minha Ledger queima ou destroça, eu perco o pendrive, eu posso restaurar essa seed em outra Ledger, não é isso? Pode, mas você vai precisar da mesma versão do programa. Mesma versão. Por isso que essas seeds, essas sementes, né, esses códigos de geração, são várias palavras, são tipo 30 palavras diferentes, escolhidas de uma lista de... Tem umas que usam 12 e outras que usam 24. Qual você considera mais segura? Sempre que tem mais palavras, é a mais segura. Ah, certo. Mas aí assim, essa seed, eu particularmente não gosto da seed, porque você tem que obrigatoriamente ter aquela carteira, aquela versão da carteira para usar a mesma seed. Pode ser que você tenha a seed, aí você baixa uma outra carteira, né, de uma outra empresa, uma carteira diferente, sei lá, e de repente você vai colocar a mesma seed lá e não dá certo. Aparece a seed é inválida. Quer dizer, é possível isso acontecer. Na verdade, muitos dos meus amigos já fizeram isso, estavam novatos, né, nesse negócio de Bitcoin e tal, já fizeram isso e acabaram meio que pareceu, né, que parecia pelo menos que perderam dinheiro. Na verdade, não perderam dinheiro, o dinheiro continua lá, eles só precisam achar a carteira certa. Então só complica um pouco mais para você, se você perder. Mas é tranquilo, não tem nada muito complicado. Até talvez facilite, né, você escrever palavras que façam sentido, ao invés de você escrever palavras, sei lá, letras, números, e, né, que seria a hash da chave privada. E, por exemplo, na Electrum, se eu não me engano, você pode incluir palavras personalizadas no meio da sua seed, não é isso? Por exemplo, pegar palavras que já estão lá em inglês e até incluir palavras de outros idiomas, é isso? Ah, então, pegar palavras de outros idiomas para aumentar a segurança? Misturar. Isso. Então, é possível, porque seria muito mais complicado para alguém fazer tentar descriptografar usando uma técnica chamada brute force,
que é ataque de força bruta, né, que seria você tentar cada possibilidade, seria muito difícil para essa pessoa fazer um ataque que leve em consideração palavras de outra língua, porque o número de palavras e, portanto, o número de possibilidades, né, de interações entre essas palavras muda e o número aumenta bastante, então ficaria bem mais difícil. Entendi. Se complicar a vida do hacker é ótimo, né? Me parece uma grande ironia, né? A gente fugir do dinheiro de papel, transformar tudo em Bitcoin para depois anotar a chave do Bitcoin no papel de novo, né? Meus amigos, vocês querem começar a minerar? Que tal investir numa ICO que entende sobre o assunto? Apresento a vocês a Hydrominer. A Hydrominer é uma mineradora austríaca de altcoins como Ethereum, Zcash e muitas outras que trabalha somente com fontes de energia sustentáveis para reduzir a emissão de gases nocivos na atmosfera. Venda de tokens disponível no site www.hydrominer.org. Deixa eu te perguntar uma coisa sobre segurança ainda, Gwen. Qual que você prefere, o Google Authenticator ou o Authy? Só antes dele falar, a gente está falando aqui de programas de autenticação dupla. Para quem não já usa isso, normalmente eu recomendo você ativar para tudo, né? Para seu e-mail. Bom, para quem não usa, não deveria nem ter Bitcoin, né? É a primeira coisa que a pessoa tem que aprender antes de depositar qualquer dinheiro em Bitcoin é ter 2FA, né? E aí essas exchanges, elas oferecem que você ative esse programa de autenticação dupla, que pode ser tanto o Google Authenticator quanto o Authy. E aí, qual que você acha melhor, Gwen? Olha, os dois são seguros e eu fico por aqui, seguros simplesmente. Eles são seguros. Maravilha. De verdade, eles realmente cumprem o que prometem e tal, então eles são bons, qualquer um que você usar tá ótimo. Eu acho que o Authy ele ganha, na minha opinião, tá? Porque você tem um backup. Então quando você perde seu celular, você consegue restaurar tudo e não tem que ficar, zerando tudo nas exchanges, né? Apesar de que o Google tem também. Só que é mais difícil você... Tem. Só que é mais difícil de você obter. É um tanto complicado, porque você tem que... Ele faz o backup por cada conta que você tem lá, que gera lá o código, é uma chamada de uma conta. Então Entendi. Ele tem uma chave de recuperação diferente para cada conta. Agora o Authy eu acho muito melhor, porque ele tem aplicativo desktop sincronizado com o seu celular, tem backup, funciona muito bem, assim. É bom, né? Eu também uso o Authy. Pelas comparações que eu vi na internet, muita gente recomenda o Authy. Agora eu queria aproveitar aí que a gente já está nos nossos 45 minutos, fazer uma última pergunta para você, Gwen. Desmistifica pra gente esse famoso ataque de 51%. Cara, isso existe, isso não existe, isso é uma lenda? O que você pode dizer pra gente disso? Então, essa é uma história interessante. Ataque de 51% seria o ataque em que um grupo de mineradores que são parciais, portanto querem ganhar alguma coisa com o sistema ou querem quebrar o sistema do Bitcoin, conseguem pelo menos 50% mais em primeiro lugar, não é nem 51%, é 50%, 50 mais um da capacidade de mineração de toda a rede do Bitcoin, e eles conseguindo isso, né, conseguindo 50% mais eles conseguirem quebrar o Bitcoin ou minerarem as próprias transações e sempre, criarem dinheiro e tal. Teoricamente, é possível? Teoricamente sim, certo? Teoricamente. Não tem nada que impeça isso na teoria. Porém, seria praticamente impossível você fazer isso nem tendo 55%. É praticamente impossível. Veja só por quê. Em primeiro lugar, você precisaria
todo mundo vai concordar comigo agora, você precisaria de uma capacidade de processamento, uma capacidade computacional absurdamente grande, astronomicamente grande, para conseguir 50% da rede total do Bitcoin, certo? Você precisa de um absurdo. Então, para você conseguir tudo isso, você precisa de muitos computadores ligados ao mesmo tempo, trabalhando para o Bitcoin. Aí, você conseguiria fazer uma coisa que na blockchain seria voltar no tempo. Você conseguiria mudar o passado. Quer dizer, então que eu poderia salvar aquelas 50 bitcoins que eu gastei de idiota 3 anos atrás, é isso? Exatamente. Você pode reprogramar o sistema inteiro do Bitcoin. Você pode confirmar transações, inclusive, para outras pessoas. Você vira Deus no Bitcoin. Então você manda em tudo. Agora, por que não é possível fazer isso? Pelo menos não com 51%. Se você tivesse 51% ou 55%, enfim, você não vai conseguir fazer isso por menos de alguns bilhões de dólares. Pelo seguinte, cada bloco do Bitcoin demora 10 minutos em média para ser fechado, certo? Para ser criado. Normalmente, as confirmações que você precisa fazer são em número de 4 a 6, certo? Normalmente o pessoal pede 6 confirmações para você ter tudo confirmadinho, bonitinho, beleza. Tá. Só que tem o seguinte, para você mudar o passado, você precisa confirmar uma cadeia de blocos, né, uma outra blockchain, e você vai precisar fazer um fork no passado. Então vamos dizer que você não vá mudar o ano passado. Você só vai tentar voltar e mudar o passado há 2 semanas atrás, ok? Porque 2 semanas atrás são em torno de 2.000 blocos, mais ou menos 2.000 blocos. Ok, então você vai precisar de uma capacidade computacional para 2.000 blocos. Só que tem um problema. O que eu acabei de falar, demora 10 minutos para criar um bloco. Você vai precisar manter esse 51% de capacidade de processamento da rede inteira, da rede global do Bitcoin, por 10 minutos vezes 2.000, para daí conseguir reverter aquela transação e reescrever o passado. É quase impossível até que surja o computador quântico. Exatamente. É praticamente impossível. Na verdade, eu até diria impossível. É impossível. Matematicamente isso é impossível. Se você fizer a conta de quanto dinheiro isso custaria, você teria só um país no mundo que conseguiria fazer isso, e é os Estados Unidos. E ainda você pegaria praticamente todo o dinheiro que eles gastam no exército. Ou seja, você precisaria de tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que se os Estados Unidos quiser fazer isso, os Estados Unidos quebra. Ou seja, não existe como fazer isso. Além disso, olha só a dificuldade, você ainda precisaria fazer todo esse trabalho absurdo, gastando dinheiro, correndo o risco de só 1% ou só 5% da hash rate que está ali continuar com você. Porque, veja, tem mais mineradores que vão entrando no mercado de mineração a todo dia. Então, você precisa manter sempre, por esses 10 minutos vezes 2.000, dá dias, né? Dá muito tempo. Você vai precisar ficar mantendo isso por tanto tempo que várias pessoas já vão entrar no sistema, não do teu lado, né? Porque você quer roubar Bitcoin, no caso, do lado das pessoas normais. Que você vai precisar de mais e mais computação, poder de computação a cada dia. Ou seja, isso ficaria completamente inviável. Além disso, como se não bastasse tudo isso, você ainda precisaria fazer tudo isso de graça. Porque, veja, você voltou no tempo, você fez um fork e você está tentando fazer uma rede que ainda está 2 semanas no passado. Você está 2.000 blocos atrás das pessoas que estão agora. Só que veja, as pessoas que estão fazendo agora, no caso os outros 49%, eles pararam de trabalhar? Não. Eles continuam trabalhando, eles continuam minerando. Então, nesse caso, eles continuam construindo blocos da blockchain. Ou seja, tem uma competição, tem uma corrida agora. Você
Estados Unidos, digamos, que está gastando R$ 1 bilhão por dia para fazer um negócio desse. Na verdade é mais que 1 bilhão, mas enfim. Você está gastando muito dinheiro por dia para conseguir montar bloco, para você conseguir vencer da corrente principal. Só que a corrente principal está 2.000 blocos, mais ou menos 2.000 blocos lá na frente. Pois então, você vai ter que correr muito. E, lembrando, você está correndo a uma velocidade, vamos dizer, 51 km por hora. Eles estão correndo a uma velocidade de 49 km por hora. Então só tem 2 km por hora de diferença. De vantagem. Ou seja, você vai precisar, na verdade, de muito mais processamento. Como se não bastasse isso, ainda tem mais um problema. E esse problema, se você já achou impossível agora você vai achar completamente impossível, porque esse problema é maior de todos. Veja, a dificuldade que está ajustada para aquela blockchain, você concorda que é a dificuldade para 100% da mineração, certo? Sim. O que acontece se você diminui para 51%, não mais 100%? O que acontece com o tempo que você vai demorar para fechar o bloco? Ele vai aumentar muito, certo? Praticamente dobra. Uhum. Praticamente dobra, exatamente. Então, você na verdade vai começar a ficar muito atrás da corrente principal. Então, na verdade, você não pode ter 51%. Você precisa ter 80%, 70%, 90%. Nesse caso, sim. Nesse caso, você tem velocidade suficiente para você conseguir atingir a próxima semana. Aí consegue... a dificuldade é ajustada, né? A dificuldade é abaixada, é diminuída. Então, você consegue, nesse caso, sei lá, demorar 2 semanas para conseguir uma semana de transações. E na próxima semana, quando a dificuldade for ajustada, daí a dificuldade vai ser mais baixa, você vai demorar 2 semanas para completar 2 semanas. Então, você tem um atraso no começo e depois você precisa ficar pensando em, tipo assim, você vai precisar ficar lutando contra o tempo e contra outra blockchain para conseguir ficar mais rápido do que ela. Então, é extremamente difícil você conseguir fazer isso. Então quer dizer que ninguém impossível. consegue, só o pessoal da Miner World, é isso? Aí eu não Brincadeira, sei. galera. Não Especialistas bota em fé nisso, cara. mineração. Especialistas em mineração como o pessoal da Miner World. Que mineraram um bloco. Um bloco até hoje. Um bloco paga 1 milhão de pessoas, é porque você não sabe Meu como. Deus. Nossa. Agora mudando só um pouquinho, cara. Prometo que dessa vez é a última, cara. Que o papo tá tão bom, vai surgir uma pergunta atrás da outra, cara. Como foi, cara, que o Satoshi conseguiu ficar anônimo, cara? Num mundo onde a gente tem tanta tecnologia... Na verdade, o Satoshi não conseguiu ficar anônimo. Ele teve que mudar, ele teve que sair de casa, ele teve que mudar o endereço e tal. Ele não programou o Tor direito. Foi um erro de programação dele. E aí, a gente sabe quem é ele? Bom, possivelmente alguém saiba. Muito provavelmente o hacker que conseguiu encontrar a conta dele sabe quem, pelo menos onde ele mora. Não sei se ele sabe quem ele é, mas provavelmente é onde ele morava, né? Agora, sem ser aquele hacker, talvez se algum hacker tivesse hackeado ele antes, talvez sim. Mas se não, não. Muito provavelmente não. Eu acho que com certeza aqueles caras lá, o Nick Szabo, né? Os primeiros lá, os core developers, com certeza, e o já falecido, o Ralph Finney também, com certeza sabe quem é ele, né? Ou talvez não. Provavelmente. Assim, eu tenho minhas dúvidas, porque se eu criasse uma... Mas agora, falando de mim, minha opinião, se eu tivesse criado o Bitcoin, a primeira transação eu mandaria pra mim. Mandaria pra uma carteira minha, tipo, uma outra carteira minha. Sim. Certo, então a primeira transação foi pro Ralph Finney. Uhum. Será que o Ralph Finney é o Satoshi? Existe a possibilidade? Será que o Satoshi é uma pessoa? Ou é um grupo? Será que o Satoshi realmente não é um grupo? Em questão de você... Se você me perguntasse qual a dificuldade de criar o Bitcoin, eu diria incapacidade intelectiva, bastante. Agora, incapacidade, por exemplo, de programação, de código e tal, não é muita. O difícil foi pensar na ideia, né? Executar A foi ideia, fácil. Exatamente. White paper, né?
O difícil foi inventar a roda. Depois Aquelas 8 Exato. pagininhas que ele escreveu estão todo o segredo ali, né? Exatamente. Que já foram baseados em sistemas anteriores, como o Bcash, né? O pessoal se baseia naquela, porque aquela é uma excelente documentação escrita por possivelmente um gênio. Então, é uma excelente fonte de inspiração e ideias. Então, se você seguir aquilo, tá ótimo. Se você ficar inspirado por um gênio, tá melhor ainda. Uhum. Com certeza. É isso, Justin, você tem mais alguma pergunta? Aliás, eu queria que você desse seu recado aí. Você já falou de carteira, mas eu acho que eu falei no episódio anterior, mas a gente não chegou a discutir isso aqui, então vai ficar para esse episódio aqui, a continuação. Quero que você dê uma dica para quem deixa Bitcoin em exchange. Bom, em primeiro lugar, deixe seus Bitcoins na exchange se você... Em 2 ocasiões só. Deixe o Bitcoin na exchange se você planeja fazer trade. Tipo, sei lá, daqui 1 hora, daqui 2 horas. Ok? Ou se você não quiser, de repente, pagar taxa e tal, né? As exchanges pagam uma taxa de mineração sempre e tal. Então, se você não quiser pagar essa taxa, tudo bem, deixa na exchange. Mas, se você for, sei lá, tenho 10 mil reais na exchange em Bitcoin, eu acho melhor você não deixar na exchange. Transfere para tua carteira, transfere uma carteira online, carteira fria, carteira quente, qualquer carteira. Mas uma carteira, não uma exchange, certo? E outro caso, se você quiser deixar na exchange, se você tiver bolas, cara. Porque exchanges são hackeadas com uma facilidade relativamente grande em questão de facilidade de hackear carteira. Então, hackear uma exchange, normalmente nem o two-factor lá, os 2 fatores, pode impedir. As pessoas podem hackear a exchange, podem executar um código, sei lá, um código pode ser até um aplicativozinho que estava executando no teu celular, por exemplo. Ele pode executar um código que pode tirar foto da tela do celular. Ou você pode ter instalado um programa no computador que grava todas as informações que entram e saem da rede. E nesse caso ele não vai pegar a chave privada, mas provavelmente ele pode mudar alguma coisa ali, pode enviar dinheiro para a carteira do hacker, certo? Então é muito complicado. Agora, as wallets, as carteiras, são projetadas para se defender desse tipo de sistema. Então, quando você vê o código ele é feito justamente pensando aonde que o hacker pode hackear. Beleza, é aqui, então eu já vou fazer alguma coisa para não ser aqui. E a exchange não tem tempo de fazer isso, porque a exchange tem outra finalidade. Então, assim, se você tem uma quantidade significativa, só se você tem uma quantidade significativa, de dinheiro em uma exchange, e você está preocupado, posso ser hackeado? Não deixe dinheiro na exchange. Se você tem 50 reais na exchange e 50 reais para você não é muito, deixa na exchange. Não precisa colocar, porque você não precisa necessariamente de tanta segurança assim, certo? Então tudo bem, Às deixa vezes, lá. normalmente Agora, a gente é um sempre risco. recebe essa pergunta aí, praticamente todo dia, dica de carteira. E eu acho que às vezes a gente cria uma preguiça, né? Pensa assim, não, é difícil, vou ter que configurar, instalar, eu não sei. Mas é como o Green falou desde o começo. Se você quer negociar Bitcoin, você precisa se informar. Não tem outro caminho a não ser a educação. Então, a dica aí para você é ler muito. A gente tem lá um mega guia para iniciantes. Eu vou até colocar o link aqui embaixo. Mas assim, se informe, entendeu? A gente está trazendo aí justamente o Bitcast toda semana para te atualizar, para te informar. E eu acho que o essencial, além de a gente ter o suporte comercial de exchanges atuando no Brasil, de volume aumentando, eu acho que o diferencial mesmo, que vai fazer o Bitcoin crescer de volume em todos os países, é a educação. Exatamente. Educação financeira nas pessoas vai fazer elas comprarem Bitcoin, se sentirem seguras, entender primeiro para depois comprar. Pronto. Então a palavra é essa, leia e se informe. E muito obrigado aí por aceitar aí o convite para participar do 2º episódio. E a gente vai gravar também um 3º com você, se você topar, claro. Com certeza, cara. E aí a gente traz mais assuntos para as pessoas aí, que com certeza
Você aí é uma caixinha aí de segredos do Bitcoin. É isso aí. Agora eu vou roubar o bordão do nosso amigo Rafa. Vai lá. É um prazer inenarrável, indizível e incomensurável estar aqui hoje. Estamos finalizando mais uma transmissão para vocês. Espero que tenham gostado. Com o apoio do guia do Bitcoin.com.br, nosso convidado especial, o Gwyn. Gwyn, muito obrigado, cara. Muito Valeu, cara, esclarecedor. eu que Aprendi agradeço. muito hoje, velho. Eu também, tomei uma aula aqui. Brigadão, cara. Valeu, eu que agradeço, cara. Valeu, abração. Valeu, Jansen. Até Obrigado mais. pela participação. Falou, valeu galera. Até mais. Valeu.